Bom dia, família Smart, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aqui sobre leilão judicial, que você tem que tomar atenção ali para analisar o leilão judicial e evitar aí qualquer problema. Então fazer uma arrematação segura em leilão judicial. A gente sabe que o grosso, o forte das arrematações são leilões extrajudiciais. A maior parte aí das pessoas arrematam no extrajudicial, que é mais fácil, é a porta de entrada, mas o mundo não é só extrajudicial, tem judicial também, o mundo de leilões, é claro, né? Então tem muita oportunidade do outro lado. Então, para quem está começando, a gente orienta, começa pelo extrajudicial, que é mais simples, tranquilo, começa com venda direta, mas se você realmente quer crescer, expandir, fazer o máximo de arrematações possíveis, de lucratividade, tem que entrar no judicial. O judicial aí é oportunidade também. E muita gente tem aquele receio, aquele medo, assim, eu não sou advogado, é muito complexo, muito termo jurídico, não vai dar certo. E não é nada disso, galera. Tudo na vida tem ali a sua fase inicial de aprendizagem e depois aí realmente vem o resultado, sucesso. Então a gente vai fazer aqui hoje uma abordagem específica aí de leilão judicial. Bom dia pra galera que tá entrando aí, Alessandro, Shirley, Thelma, FL Mesquita, Clériston. Então a galera que está entrando já compartilha essa live aqui, um aviãozinho aqui embaixo, manda para um amigo, parente, um conhecido, para poder arrematar em conjunto. No leilão judicial é possível fazer arrematação em conjunto. Então a gente vai hoje listar aqui, listei 7 pontos para a gente abordar hoje aqui. Vamos falar de o que você tem que ver, né, no leilão judicial, sobre edital, matrícula, preço vil, a análise ali da matrícula e do processo para ver se está batendo quem é o executado e quem é o proprietário da matrícula, leilão de fração ideal, a ausência das intimações e alegação de bem de família. E deixei mais 2 bônus aqui que, se der tempo, ao final a gente bota aí mais 2 bônus para fechar o balão aí de leilão judicial. Então vamos lá, galera, começando aqui, edital, né? O que tem que ver no edital do leilão judicial e qual é a importância do leilão, do edital, né? Que a gente fala, tem que olhar o edital, isso, aquilo, outro, mas tem que ver realmente a importância que existe, a força que tem um edital do leilão. Então, tem que ver ali a responsabilidade pelas dívidas de IPTU e condomínio. Isso é o básico que a gente sempre fala. Você vai ler, vai participar de um leilão, tem que ler o edital. O edital judicial, ele foge um pouquinho ali do padrão no edital extrajudicial, tem mais alguns aspectos que tem que ser observado. Então, primeira coisa aqui é para não assumir dívida, né? Que a gente sempre fala. A primeira coisa é o arrematante tem que buscar a informação das dívidas de IPTU e condomínio para ele se livrar disso e o negócio ficar lucrativo. Então, olhe atentamente o que está no edital referente às dívidas de IPTU e condomínio. Se ela passa para o arrematante, se ela não passa, que tem editais aí que ele diz que o produto da arrematação será usado para quitar as dívidas de IPTU e condomínio até o limite da arrematação. Então, tem que tomar cuidado. Quando fala ali até o limite, se a dívida for maior, não vai usar. Vai passar para o arrematante, vai ter saldo para o arrematante. Ou, se tem, por exemplo, aí uma dívida trabalhista, ela tem preferência, ela entra na frente lá no concurso de credores, consome o produto da arrematação e o que sobrar depois vai ser ali distribuído para pagar a dívida ali, tributária e depois condominial. Então é importante fazer essa análise prévia para verificar ali se está muito claro. Agora tem edital que é bem claro, que diz que o arrematante estará ali isento, né, liberado de eventual dívida de IPTU e condomínio, que não vai assumir. Aí, muito tranquilo, não tem problema nenhum, você já fica mais sossegado. Beleza, galera? E além disso, o edital ele vai trazer também os eventuais ônus, ações e gravames que tem sobre o imóvel. Um edital bem feito, se vocês olharem, tem muito leiloeiro que faz um edital bem feito, ele faz ali um cheque, ele detalha a matrícula, né, destrincha a matrícula, ele lê a matrícula toda, identifica, né, os ônus e gravames, que são aquelas coisas que oneram o imóvel, tipo as penhoras, indisponibilidade, usufruto, uma locação que foi averbada na matrícula. Tudo isso vai estar na matrícula, o leiloeiro faz ali um pente fino e identifica esses pontos que podem trazer algum problema
para o arrematante e coloca no edital. Ele não faz isso que ele é bonzinho, ele tem que fazer por previsão legal. Se faltar uma informação dessa relevante, é passivo de nulidade. Então o arrematante esperto, ele sabe que se ele fez um trabalho bem feito, mesmo que tenha um errozinho ali depois, ele pode, em algum caso, né, se surgir ali algum imprevisto, pedir a nulidade. Falar, não, juiz, teve uma falha aqui no procedimento, o edital não foi feito como deveria ser feito. Ele induziu o arrematante ao erro. Uma informação que deveria estar clara, transparente, não estava. Então, por isso é importante olhar o edital. O artigo 886 do Código de Processo Civil, ele lista lá o que o edital tem que ter. E ele começa falando da descrição do imóvel. O imóvel tem que estar perfeitamente descrito ali com sua situação. Se o leiloeiro tem uma informação relevante do imóvel, como já aconteceu com a gente, ele é obrigado a passar. Então, se ele sabe que o imóvel está em mau estado de conservação, teve um caso aqui que a gente viu, que a gente participou, a gente não tinha informações do imóvel em si, que era um imóvel em condomínio, mas a gente fez a arrematação, um imóvel de valor alto, o lance R$1 milhão, e o imóvel estava sem... O morador antigo tinha retirado todas as esquadrias dos imóveis, portas, janelas, e era imóvel de luxo, esquadria cara, estilo americano, ia gastar uma grana para conseguir colocar essas esquadrias ali, colocar o imóvel em condições de venda. E o leiloeiro tinha essa informação e ele omitiu, ele tinha fotos do imóvel, havia feito a vistoria em loco, tinha todas essas informações e optou por não disponibilizar uma informação que ele tinha, que deveria estar no edital, as informações, ele não colocou. E como que a gente soube isso? Que eu entrei em contato com a equipe do leiloeiro e o cara do leilão me passou, a equipe dele me passou todas as informações, falou, a gente já fez a vistoria, já viu, tem as fotos, tá assim, aquilo outro, depois que a gente arrematou. E ele falou que já tinha feito antes, que já sabiam, e tudo isso ali é catalogado. E era um imóvel de valor alto, que ia gastar ali uma grana, talvez uns 300 mil para fazer toda a reforma, não só essa. E a gente pleiteou com o leiloeiro, falou, olha, leiloeiro, a gente não quer prosseguir a arrematação e também não vai pagar multa, porque você omitiu aqui uma informação muito relevante que você já tinha conhecimento. Então ali no direito civil, a relação contratual, ela é pactuada pelo princípio da boa-fé. Se o cara já tem a informação e ele tem por dever legal trazer essa informação a público, não poderia ter omitido a informação que ele já tinha. E era uma multa pesada, aí, acho que 20% do valor do lance, né? O lance aí é na casa de 1 milhão, 20% ia ser uma porrada aí na desistência. E a gente foi duro ali, argumentou, trouxe aqui a previsão do Código de Processo Civil, que diz que tem que trazer a situação do imóvel. Ele tinha informação, ele tem dever legal, como ali um representante do Estado, que ele é homologado e cadastrado na junta comercial para atuar representando o Estado, e não o fez. Então foi uma negociação ali dura, ele levou uma semana negociando essa desistência, mas no final ele aceitou a desistência, né, porque não tinha para onde fugir, falou, se você não aceitar, a gente não vai pagar e vai entrar com uma ação contra o leiloeiro, porque ele não está exercendo a função como deveria, omitiu informação, talvez até, não sei se de boa fé ou de má fé, mas se ele já tinha informação, uma informação muito relevante, deveria ser levado aí, trazido ao edital, né? Outra coisa que tem que ter cita aqui o 886, menção da existência de ônus, recurso, processo pendente sobre o bem a serem leiloados. Então tudo que envolve imóvel é relevante, é transparente, é público, tem que estar no edital. Outra coisa, um outro caso que aconteceu aí com um mentorado nosso, né? Uma arrematação pretérita antes de entrar na mentoria. Comprou uma fazenda, imóvel rural, né? Imóvel rural é muito difícil tu ter uma localização precisa, exata, né? Identificar o imóvel, onde é que ele está. Então ele fez até uma vistoria prévia, mas foi no imóvel do lado, ele foi numa fazenda do lado, achando que realmente era a fazenda que estava sendo leiloada. Aí teve o leilão, né? Ele participou, teve disputa, ele arrematou. Aí depois que ele arrematou, ele foi lá verificar qual era o imóvel, né? Conversar, já fazer as tratativas da emissão na posse, identificou que era a fazenda do lado, não era a fazenda dele. E a fazenda do lado
não tinha ali as condições para o negócio que ele queria implementar, né? Então, imóvel rural tem isso, tem que ver se o imóvel tem potencial. Às vezes tem um terreno ali com muita pedra, um terreno que não é fértil para a produção, né? Para a agricultura. Enfim, tem que olhar o propósito que tu quer e se o imóvel lá ele atende, né? Se ele vai ter o atendimento para o fim que se destina. Normalmente é uma atividade econômica, né? E nesse caso não tinha. E ainda mais, o imóvel, vamos dizer assim, acho que uma grande parte dele, cerca de 50% do imóvel, estava numa área de proteção ambiental. O cara não podia explorar, ou seja, além da área já ser ruim em si, grande parte dela tinha proteção ambiental, não poderia fazer nada. Aí ele ficou numa situação complicada, já tinha ali pago o lance, teoricamente ali o procedimento estava correto, mas ele falou comigo, a gente analisou ali o que poderia fazer para ele desistir da arrematação sem ser penalizado e receber o dinheiro de volta ali tranquilamente. A gente buscou ali, edital, tudo, se faltava citação, se não faltava. A única coisa que a gente viu foi essa questão da área de proteção ambiental não foi publicada, não foi avisada, né? Não estava na matrícula, não foi avisada no edital. E a gente falou, cara, vamos forçar aqui em cima disso, né? Dessa questão, que era um ônus ali. A gente sabe que o imóvel normalmente rural, ele é adquirido ali nesse contexto para uma atividade ali comercial, que você não vai conseguir, que é uma informação relevante, que deveria constar na matrícula e não constou. Então o que ele fez? Ele fez um serviço aí contratou uma ata notarial, que é um serviço feito por tabelião, que vai até o local, contratou aí topógrafo também, equipe de foto, fez lá uma verdadeira investigação, uma análise bem feita, levou especialista, engenheiro ambiental, um monte de gente, trouxe laudo do órgão ambiental dizendo que aquela área é uma área de proteção ambiental, que não pode ser construída, não pode desmatada, não pode fazer nada. Juntou tudo isso num único documento e apresentou no processo para fundamentar a sua desistência. Ou seja, não é simplesmente uma desistência porque eu não quero. Sempre que você pedir algo na justiça, tu tem que sempre fundamentar, trazer as provas que comprovem aquilo que você está alegando. Então ele fez isso e deu certo. O juiz mandou cancelar a arrematação e devolveu ali o dinheiro de volta para ele. Então veja aí a importância, né, de você conhecer o que está fazendo, conhecer a legislação e utilizá-la, né, a seu favor. Nesse caso ele conseguiu aí reverter algo que com certeza seria, se não fosse um prejuízo, uma grande dor de cabeça para resolver, né? Talvez ficasse com o imóvel ali sem atingir o propósito, até com dificuldade depois de revender. Então, galera que está entrando aí, já compartilha essa live. Hoje estamos falando aqui das 7 verificações importantes que devem ser feitas aí no leilão judicial para evitar qualquer pegadinha, né? Vamos lá, galera. Então a gente fez aqui, falou do edital e vamos ver se tem mais alguma coisa do edital para a gente abordar. Matrícula. Então, outro ponto importante é a matrícula do imóvel. E tem gente que acha que matrícula é um negócio de outro mundo, é outra língua, eu não vou entender nada, eu tenho que ser advogado, especialista aqui, como o Marubia está falando. Qualquer um com uma inteligência média, não é gênio, não precisa ser gênio, consegue entender edital, matrícula, fazer todas as análises sem se dar mal. Uma análise prévia, bem feita, com base em checklist. A matrícula é a mesma coisa. A matrícula é basicamente leitura, você entendendo o que está lendo. Se tiver algum ponto ali de dificuldade, um termo técnico, chat GPT, Google, qualquer coisa, que você vai entender com tranquilidade, não tem nada de outro mundo. E vamos lá, o que tem que ser visto na matrícula? A matrícula, ela traz o histórico do imóvel. Qual é a origem do imóvel? Começa lá no cabeçalho, né? Esse imóvel surgiu não sei das quantas, proprietário anterior, de uma matrícula antiga, de uma transcrição antiga. Traz ali todas as alterações de titularidade, né? Da propriedade, quem comprou, quem vendeu. E traz também os ônus reais, as informações ali, os direitos reais sobre o imóvel, né? Penhora, usufruto, direito de superfície, se foi eventualmente averbado ali um contrato de locação, se foi gravado ali com algum ônus, se o imóvel foi dado em garantia, se tem alienação fiduciária na matrícula, se o imóvel foi dado em garantia para outro empréstimo. Então tudo isso
vai estar na matrícula. Eventuais penhoras de outros leilões que poderão acontecer vão estar na matrícula. Então, juntamente com o edital, tem que fazer uma análise da matrícula bem feita para não deixar passar nada. Então, vamos falar aqui do que pode ter na matrícula, né? A gente já falou que pode ter penhoras de outros leilões, de outros processos. Quem está devendo, às vezes, não está devendo só um caso, está devendo a vários credores. Então, tem que olhar esses credores, ou olhar se esses credores foram, a gente vai falar depois das intimações, se eles foram intimados para participar do leilão, e verificar o estado do processo. Pode ser que esteja ocorrendo um outro leilão desse mesmo imóvel, porque tem várias ações em andamento. Uma pode estar mais adiantada que a outra, pode estar duas ali já na mesma fase de penhora e de execução. Então, verificar se não está ocorrendo também o leilão desse imóvel, né? Outra questão, por exemplo, usufruto. O usufruto, o imóvel ele é desdobrado em nua propriedade e usufruto, né? Nua propriedade é a pessoa que tem os direitos da propriedade, mas não tem o direito integral. Ela não vai efetivamente usar o imóvel. Ela tem ali parte dos direitos, pode vender esse direito. Agora, o usufrutuário é aquele que efetivamente vai usar do imóvel, vai morar, inclusive pode alugar. E o usufruto, na maioria das vezes, vai estar na matrícula também, ele é vitalício. Ou seja, é até o camarada que está lá usando morrer, falecer. Então você tem que verificar se existe usufruto e se a pessoa está viva, né? Porque às vezes tem usufruto, está na matrícula, mas a pessoa já morreu e simplesmente a matrícula não está atualizada. Então você faz uma busca para verificar se a pessoa faleceu, se já tem certidão de óbito, se tem inventário, se não tem. Se a pessoa estiver viva, aí não tem como. Você vai ter que cumprir o usufruto, vai ter que esperar ali a pessoa falecer. Você acha que ninguém quer comprar um imóvel e esperar a pessoa falecer para vir a tomar posse. Então, não vale a pena, né? Então tem que avaliar o caso concreto, não é para fugir. É para olhar e verificar essa pessoa está viva ou já faleceu. Se já faleceu, beleza, já ocorreu ali, já extingue-se o usufruto com o falecimento. Então não haverá problema nenhum para a rematante. Agora, se estiver viva, aí vai ter que esperar, não tem outra saída, vai ter que esperar a pessoa falecer para você efetivamente ter a posse do imóvel, né? Outra coisa é o imóvel alugado, né? Muita gente fala, comprei o imóvel está alugado, né? Eu tenho que cumprir o contrato de locação. Numa arrematação judicial, você só terá que cumprir o contrato de locação se esse contrato estiver lá devidamente registrado na matrícula, né? Com a cláusula de vigência, né? Então, esse contrato, para ter a validade em relação ao arrematante, para o arrematante poder acabar o contrato, extinguir o contrato, tem que estar, não pode estar, na verdade, né, registrado na matrícula. Se estiver registrado na matrícula, o locatário tem o direito de permanecer no imóvel de acordo com o contrato. Então, você tem que analisar isso. Se tiver na matrícula lá um contrato de locação registrado, com cláusula de vigência, você vai ter que cumprir aquele contrato ali até ele se encerrar. É claro que você pode tentar negociar amigavelmente para resolver essa situação sem ter que dar continuidade. E outra coisa também é os impactos. Se não tiver registrado, ele não tem direito ali a permanecer no imóvel. Aí você vai ter que fazer o procedimento correto para a emissão na posse, que pela jurisprudência não é o mandado de emissão na posse ali no processo. Seria uma ação autônoma, ou seja, em outro processo, e ação de despejo. Eu não concordo com isso, mas é a jurisprudência dominante, que diz que, nesse caso, o arrematante terá que entrar com ação de despejo. Agora, pode ser que mesmo tendo ali, ele estando alugado, o juiz determine ali a emissão na posse. O juiz determinou, você vai lá e cumpre, se der certo, beleza. Então, nem sempre, pelo fato de estar alugado ali, vai ser uma ação de despejo em si. Pode ser que na prática resolva no próprio processo. O juiz mande desocupar e o cara desocupa e beleza, né? Mas na maioria das vezes vai dar a desocupação de forma amigável ali, sem nenhum problema, tranquilo, né? Van Clay Martins, quanto por cento ganha em média na compra de um imóvel leiloado? A gente trabalha aqui no mínimo em 30% de lucro líquido ao ano, no mínimo, né?
Mas aí é de cada um, tem gente que acha que 25 já é suficiente, ou 35, então cada arrematante define o seu perfil aí e o percentual de lucro que ele quer participar para poder dar continuidade aí na atividade, né? Então vamos lá, a gente falou aqui da matrícula, uma penhora, vi uma pergunta aqui, não sei se já passou aqui, já me perdi aqui, que falava de indisponibilidade. Deixa eu ver aqui, já passou aqui. Indisponibilidade na matrícula. O imóvel está sendo alvo de outro processo, o juiz desse outro processo tornou o imóvel indisponível, ou seja, a pessoa não pode alienar o imóvel, dispor, ela não pode dispor do imóvel, ou seja, alienar, doar, vender, se desfazer do imóvel. Agora, essa regra da indisponibilidade não vale para a justiça, que é uma expropriação forçada, o Estado ali utilizando ali o seu poder né, de monopólio da justiça para resolver uma ação que foi levada até ele, tem o poder, e essa alienação judicial ela supera a indisponibilidade, ela tem força além da disponibilidade, ou seja, ela não vai afetar a arrematação. Agora, tem algumas peculiaridades, uns trâmites no registro de imóvel, que em alguns casos o registrador ele vai falar assim, olha, tem uma indisponibilidade aqui no imóvel, mesmo sendo leilão judicial, eu não posso registrar. Você vai ter que dar baixa antes dessa indisponibilidade. Aí o que você tem que fazer nesse caso? Tem que ir em cada processo desse que determinou a indisponibilidade e informar o juiz, falar, ó, juiz, já arrematei esse imóvel em outro leilão, tá aqui o auto de arrematação, a carta, para registrar no imóvel, preciso que seja dada a baixa. E só o senhor que determinou a indisponibilidade pode determinar a baixa. Esse é um caminho, né? Aí ele vai expedir o ofício, o registrador vai dar baixa e você registra. Agora, tem casos que a própria carta de arrematação ela já fala, essa arrematação supera todas as disponibilidades, tem preferência sobre todas as outras, está previsto no provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça, um provimento específico falando sobre disponibilidade, que diz que a carta de arrematação tem que trazer essa informação dizendo que ela vale sobre todas as outras disponibilidades, tem preferência e que o juiz a registre desse jeito. Aí é o melhor caminho, já constar essa informação na carta de arrematação, que não vai ter problema para o registro. Se não constar, pode ser que o registrador ali dê problema. Agora pode ser que nem dê, pode ser que ele já, com o conhecimento dele, com a autonomia de decisão que ele tem ali, ele decida que pode ingressar, e ingressando ali essas indisponibilidades anteriores não vai ter reflexo sobre o imóvel, que elas perderam o objeto. Então como vamos falar ali, é uma baixa indireta, né? Elas perderam o objeto, elas estão na matrícula, mas elas não têm efeito. Agora isso atrapalha a venda, assusta o cara que está comprando, que não entende, ele vê lá uma série de disponibilidade, acha que o imóvel está enrolado e não pode ser vendido. Mas não é nada disso. Então, para evitar isso, por questão ali de estética e facilitar a venda, o arrematante tem que correr atrás de dar baixa dessas disponibilidades para poder facilitar a venda. Na matrícula, fique sempre atento a possíveis indícios de fraude à execução. Fraude à execução o cara já tem um processo em andamento contra ele, já foi citado, e ele malandramente ali, para não perder o patrimônio, se desfaz do patrimônio de forma suspeita. Como? Uma doação, uma venda com valor muito abaixo do valor de mercado. Então fique atento a transações que fogem do padrão cotidiano. Pô, o imóvel vale 1 milhão, foi vendido por 300 mil. Ou compra e venda entre parentes, chama atenção, né? Pô, mesmo sobrenome aqui, em relações suspeitas. Compra e venda num período muito curto. O cara comprou em um mês, aí 2 meses depois já revendeu o imóvel com um lucro absurdo. Tirando aí o arrematante, é claro, né, que tem ali a justificativa do ato, né, que compõe o leilão judicial, são indicativos que podem haver algum problema aí. Então, aí você acende o farol e pesquisa lá o CPF desses adquirentes das transações suspeitas para ver se tem alguma ação envolvendo essas pessoas. Participou não, íamos participar no leilão aqui, a gente desistiu porque não dava viabilidade financeira, e tinha um caso exatamente desse, de fraude de execução, e o juiz desconstituiu depois a aquisição e o leilão também. Então tem que ficar atento ali para ver se pode ter algum caso de fraude à execução ou não, que você acha que está tudo correto ali, mas pode não estar.
E outra coisa de matrícula ainda, para a gente finalizar a matrícula aqui, construção não averbada, verificar o que está no edital, o que foi penhorado e o que consta na matrícula. Se a matrícula está só lote vago e foi penhorado lá o imóvel com a construção, pode ter um problema na hora de registrar, né? Princípio da continuidade, né? O registrador vai pedir para você primeiro averbar a construção, para depois registrar a compra e venda ali completa. Você pode também ter dificuldade depois para vender financiado, se a construção não estiver regularizada. Em alguns casos, se for só um acréscimozinho, normalmente o banco libera, mas se a construção inteira não está regularizada, dificilmente o banco vai pegar esse imóvel em garantia, então você vai ter dificuldade para vender. Então essas são as principais coisas que tem que ser verificado aí em matrícula e edital, né? Quando o imóvel vem para leilão, tem primeira praça, vai para a segunda praça, ninguém dá lance, o que acontece com o imóvel? Vai a leilão novamente, né? Acompanhar aí, né? Porque o juiz dá um prazo ali e depois pode ser leiloado novamente, né? Perfeito, galera. Vimos edital, matrícula, agora preço vil. Uma das principais alegações de nulidade, parece que está lá no caderninho dos advogados que atuam aí defendendo os executados, é preço vil, né? Eles alegam, não, o imóvel foi vendido por preço vil. Então, normalmente é de praxe já uma alegação dessa. Agora tem que ver aí a definição de preço vil, né? Preço vil é aquele preço ali desleal, que onera demais o executado. Tipo, o imóvel vale 1 milhão e está sendo vendido por 200 mil. Então, num primeiro momento, é algo ali que está prejudicando claramente o executado. O executado está ali, tem que pagar a dívida dele, mas com justiça, com legalidade, não pode ser expropriado também, pagando ali uma merreca do imóvel dele. Agora, aí você tem que ver qual é a justiça que está atuando, se é a questão ali do Código de Processo Civil ou se é da CLT. Pelo Código de Processo Civil, ele diz lá que caberá ao juiz estabelecer o lance que será vil ou não. Na ausência de estabelecimento pelo juiz, aí sim aplica-se 50%. 50% não é a regra, é a exceção. Na ausência da manifestação do juiz dizendo qual o valor é preço vil, aplica-se 50%. E também tem que analisar o caso concreto. Não é porque o juiz falou, nesse caso aqui é 30%, que é preço vil. Porque ele tem que fundamentar, e normalmente há um contexto. Então o STJ já decidiu que o entendimento de preço vil tem que ser analisado casualmente, ali no caso concreto. Teve um leilão que a gente arrematou aqui que o imóvel começou por 25% do valor de mercado, mas havia uma fundamentação para isso, já tinham ocorrido ali, acho que 4 ou 5 leilões frustrados. Aí o juiz falou, a gente está levando a leilão aqui toda hora, não aparece interessado, vamos baixar isso aqui logo para resolver logo essa questão. Ele, nesse contexto, estabeleceu 25%, devido a uma fundamentação ali de um caso concreto, de um contexto. Então não é algo objetivo, é algo que vai ser analisado pontualmente no caso concreto. Então, não ter sempre como regra que 50%, foi abaixo de 50%, vai dar problema. Não é assim. Outra coisa é a Justiça do Trabalho. A Justiça especializada, é regida pela CLT, né, Consolidação da Lei do Trabalho, não tem essa previsão do preço vil. E como ela é uma justiça ali que voltada específica para atender caráter, às vezes, alimentício, né, ali do crédito que está sendo demandado, a pessoa um crédito de natureza salarial, às vezes, ela flexibiliza demais o conceito de preço vil para resolver logo a questão e o credor receber o seu dinheiro ali, que às vezes é um dinheiro que ele precisa para caráter alimentício, enfim. Então ela flexibiliza. Então normalmente 30%, às vezes 25%, não é, em alguns casos, considerado preço vil na Justiça do Trabalho. Então analisar cada caso, Justiça do Trabalho, ela mitiga demais esse conceito de preço vil, ela flexibiliza para poder resolver logo essa demanda e dar fim ali em uma solução. Outra questão aqui é da falência. Em leilão de falência, né, a empresa está lá em falência, aplica-se a Lei 11.101 de 2005, que fala que não na alienação judicial, em caso de falência, não se aplica o conceito de preço vil. Então, assim, leilão de falência não se aplica. Justiça do Trabalho é um conceito mitigado, ali aceita valores mais baixos, e a regra geral do Código Civil ali o juiz determina, se não houver uma determinação do juiz, aplica-se 50%. Então, se o juiz foi omisso, não falou nada no edital, acontece, no edital não é perfeito, e o lance começou ali abaixo de 50%, e quem arrematou abaixo de 50%,
pode caracterizar ali o preço vil. Vai ter que ser analisado o caso concreto, mas é um alerta. O juiz não falou nada, a regra é 50, por exceção, né? Se ele não fala nada, 50. Saiu abaixo de 50, pode ser preço vil? Pode, aí vai ter que ser analisado o caso concreto, a pessoa vai alegar e o juiz vai decidir nos autos. O juiz pode fundamentar, não, nesse caso aqui, por isso e aquilo outro não é. Então analisar com cuidado. Outra coisa de preço vil, imóvel de incapaz. O incapaz é o proprietário do imóvel ou é um coproprietário, tem um cuidado especial no procedimento, até no processo tem que ter a participação do Ministério Público e o preço vil ali é 80% para proteger o incapaz. A legislação colocou lá que o mínimo é 80%. Então, para arrematante profissional, quando envolve imóvel de incapaz, é praticamente ali inviável uma operação com lucratividade, porque se você vai comprar com 80%, bota todos os custos ali envolvidos, dificilmente vai sair algo lucrativo. Então, ter atenção que às vezes passa despercebido ali, tem incapaz no imóvel, que é não morando, né, mas que é proprietário do imóvel, consta na matrícula e por um motivo ou outro não foi estabelecido esse lance mínimo aí de 80%, né? Tem que ficar atento, é uma especificidade aí que a lei protege o incapaz que é proprietário de imóvel, né? Vamos lá, eu vou dar uma acelerada aqui, galera, que está passando rápido o tempo aqui, é muito assunto para abordar. Quarto tópico, verificar o proprietário que consta na matrícula, se ele é o executado. Então você vai olhar o processo, quem está sendo executado no processo? A. Quem consta na matrícula como proprietário? B. Opa, já liga um alerta. Um cara sendo executado, o outro é o proprietário, foi levado a leilão o imóvel de um cara que não é executado na matrícula. Você já liga um alerta, tem alguma coisa aqui que não está legal. O que acontece nesse caso? É o famoso leilão de direito, né? O que está sendo leiloado ali são os direitos. O caso mais comum ali é o direito decorrente de alienação fiduciária. Você comprou o imóvel financiado, está pagando o imóvel financiado, o imóvel não é seu. O imóvel é do banco. Depois que você terminar de pagar, aí sim a propriedade vem para você. Nesse meio tempo, você deixa de pagar condomínio, dívida de condomínio. Aí o condomínio entra com a ação, te executa, o que vai penhorar? Você não é proprietário. Não pode ser penhorado algo que não é seu. O imóvel é do banco. O que você tem nessa relação com o banco? Você tem direitos decorrentes dessa relação contratual aí do contrato de financiamento. Esses direitos têm valor econômico, pode ser penhorado lá, artigo 835 do Código de Processo Civil, lista o que pode ser penhorado e diz lá qualquer bem que tenha valor econômico ou os direitos, né, decorrentes aí desse contrato de financiamento. O juiz penhora esses direitos, leva a leilão. Aí leva a leilão, quem arrematar esse direito não está arrematando o imóvel, está arrematando a posição que esse devedor tem nessa relação contratual. Direitos e deveres. Ele tem direito de, ao final ali, de pagar o financiamento, ter a propriedade e tem o dever de pagar todas as prestações. Então, vai assumir o saldo devedor do financiamento. A regra é essa. Tem juiz que diz que não vai assumir, que diz que está penhorando o próprio imóvel. É errado. Inclusive, o STJ deu uma decisão esse mês, chovendo no molhado, né? Já falando que todo mundo já sabe, mas alguns juízes não praticam. Penhorar o imóvel por dívida condominial quando existe aí uma relação de contrato de financiamento. É indevido, não pode. Mas a gente sabe, né? Tem juízes que entendem que por ser uma dívida condominial, do próprio imóvel ali, caráter próprio terreno, deve penhorar o imóvel. Mas não é regra, trabalhe sempre com a regra. Exceção, o juiz decide de um jeito, o banco recorre, sobe lá para se decidir e a decisão cai. Então, trabalhem sempre com a regra. A exceção são casos à parte, pontuais aí, que não prevalece sempre. Então, verificar esse caso. Outro caso também é aquele compromisso de compra e venda lá na matrícula, né? Registrado na matrícula. Aí tem 2, 3, às vezes, compromissos de compra e venda lá, de um monte de gente, um vendendo para o outro, mas ninguém registrou. Esse é um caso também de leilão de direito, vai ser executado o proprietário é outro. Você pode ter algum problema na hora de registrar o imóvel na matrícula, né? O registrador vai pedir ali que atenda o princípio da continuidade, que registre de repente todas as alienações, ou que venha uma decisão judicial ali determinando que seja feito o registro, né? Deixa eu ver aqui os comentários da galera, se tem alguma coisa específica aqui para a gente abordar. Em 2021, arrematei um imóvel judicial, o inquilino após o leilão entrou com uso campeão.
uso capião. E até o momento não foi resolvida a posse ou reembolso. Uma das causas aqui, um dos cuidados que a gente fala aqui é verificar quem está ocupando o imóvel, em quais condições, se reúne as condições ali para o uso capião ou não. Pouca gente fala isso em leilão judicial e a gente aborda ali que tem que ser verificado que em leilão judicial pode sim ser aplicado aí se a pessoa tiver todos os requisitos, considerando que se ele é inquilino, durante a relação ali do contrato, ele não tinha ânimo de dono, que é um dos requisitos, né? Tem que ver ali até que ponto realmente era uma relação contratual, com pagamento, com contrato, porque se tem uma relação contratual, inquilino não tem ânimo de dono, não pode pleitear uso capião. Agora, em algum momento, pode ser desconstituído ali o vínculo do contrato e o cara, não, agora eu sou dono, não pago mais nada, é meu e acabou. Aí, a partir daí, ele está ocupando imóvel com ânimo de dono. Aí, a partir daí, contaria prazo para eventual uso capião, né? Beleza, então a gente falou aqui da verificar se o executado é o mesmo que consta na matrícula, se é proprietário, que o STJ reforçou já aqui, chovendo no molhado, uma decisão que todo mundo já sabe, que não pode penhorar o imóvel alienado fiduciariamente, tem que penhorar os direitos. E agora é leilão de fração ideal, é o quinto tópico. Leilão de fração ideal, em regra, não é jogo, se for só a fração ideal, que você vai comprar o imóvel e vai ser coproprietário com a outra parte que está no imóvel. Às vezes o juiz leva ali 50% do apartamento tal. Então, os outros 50% serão de outra pessoa e qualquer venda, alienação, contrato de locação, qualquer coisa tem que ser decidido em conjunto. Então, aí tudo para dar errado, né? Você vai comprar imóvel com relação com a outra pessoa ali que você não conhece, que o outro coproprietário foi executado. Então é algo que a princípio não é legal, a princípio não dá resultado, mas em alguns casos específicos pode dar certo. Tipo, uma loja que tem um contrato de locação muito bom, vigente, já está em andamento, e você vai entrar ali como coproprietário, vai receber o seu percentual sobre o resultado dessa locação, perfeitamente. Ou você conversou antes com o outro coproprietário e já estabeleceram ali o que fará com o imóvel. Então depende do caso concreto, mas em regra não é legal. Agora pode ser que mesmo sendo penhorada a fração ideal do imóvel, tipo o imóvel de 2 pessoas penhorou 50%, o juiz determine que seja a propriedade inteira do imóvel, a integralidade do imóvel seja levada a leilão. É possível, o Código de Processo Civil permite, desde que respeite a parte do outro. Vamos fazer aqui um exemplo para facilitar. O imóvel vale R$1 milhão. Tem 2 proprietários lá, cada um tem R$500 mil, 50%. Um deles foi executado. Aí o juiz penhorou 50%, mas mandou levar a leilão ali a propriedade respeitando o direito do outro, pelo valor da avaliação. Então, como é que funciona esse caso? O outro camarada que não tem nada a ver com a história, ele vai perder o imóvel? Vai, mas ele vai receber ali a parte dele pelo valor da avaliação, R$500 mil. Sobre os outros R$500 mil, aí incide lá a regra geral do leilão. O juiz está levando com 50% de desconto, o cara tem 500 mil, vai ser levado por 250, para respeitar ali a parte dele, não caracterizar preço vil. Então, o preço vil nesse caso vai ser 75%, que vai ser um lance que seja suficiente para pagar os 500 mil do camarada que não tem nada a ver com o leilão, que vai perder a propriedade, para garantir os 50% do executado. Então vai bater aí 750 mil, 75%. Então um cuidado adicional de leilão de fração ideal, quando vai o imóvel a leilão, é esse. Preço vil pode, e acontece muito, de estar lá a 50%. Mas não é bem assim, né? Tem que garantir os 50% do cara que não tem nada a ver com o leilão e tem que garantir a integralidade ali, os 500 mil do cara que não tem nada a ver com o leilão, e garantir os 250 do outro. Então vai dar 750 mil de 1 milhão, 75%. E mais um cuidado, intimação. O coproprietário que vai perder a propriedade tem direito de preferência, ele tem que ser intimado também de todos os atos processuais ali para exercer contraditório, ampla defesa, alegar o que ele achar que deve alegar. Então tomar esse cuidado aí com o preço vil e com a intimação aí também, para não ter problema, né? Bom, vamos para o próximo aqui. E o último caso, né, quando você compra em propriedade com outra pessoa, né, meio a meio, se não resolver a situação, você vai ter que entrar aí com uma ação de extinção de condomínio
e o seu imóvel vai acabar voltando a leilão ali para ser vendido em asta pública e provavelmente com um valor abaixo aí do valor de mercado. Então não é recomendável, dependendo do caso aí, nesse contexto, se não tiver a solução com o outro coproprietário, vai ter que extinguir o condomínio via leilão, né? Outro ponto importante aqui é a ausência de intimação das partes. Dos principais atos, né? Você está olhando o processo lá, tem atos que são muito importantes, que tem que ter a intimação das partes envolvidas ali, e das pessoas que têm o direito real sobre o imóvel, que conste na matrícula, e credores. Penhora é um ato importante, a avaliação do imóvel e as datas de realizações do leilões. Esses 3 atos são muito importantes, então sempre olhe o processo lá, busque nesses atos se ele foi feito de forma correta e se as pessoas que devem ser intimadas foram intimadas. Vamos lá, a penhora. Quem deve ser intimada a penhora? A penhora será feita ali a intimação ao advogado do executado. Se não tiver advogado, tem que ser diretamente ali ao executado, né? De preferência via postal. Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. O camarada mudou de endereço, é obrigação dele avisar lá no processo que mudou de endereço. Se ele não avisar e for intimado lá no local antigo de residência dele, é considerada válida a citação, a intimação da penhora ali, porque ele tem esse dever de manter ali o processo atualizado com suas informações, né? Outra coisa, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será também intimado o cônjuge, dependendo ali do regime de bens, salvo se for no regime de separação absoluta ali, que o outro cônjuge não tem direito ao imóvel, terá que ser intimado também. Então, tem muito cuidado. Olhar na matrícula lá qual é o regime de bens envolvendo o casal, porque a depender do regime de bens, o outro cônjuge, mesmo não sendo parte no processo, ele terá que ser intimado ali, porque ele é também proprietário do imóvel, é coproprietário, não pode ter ali o seu imóvel levado a leilão sem ele tomar conhecimento, sem ter direito ali de alegar defesa. Então, intimação aí da penhora, intimação do laudo de avaliação, se a pessoa quiser contestar a avaliação, ela tem que ser intimada previamente, e também da data do leilão. O artigo 889, ele cita aqui todo mundo que tem que ser intimado com antecedência mínima de 5 dias da data de realização do leilão, né? Aí diz aqui o executado tem que ser intimado, o coproprietário do bem indivisível, né, quando é a fração ideal, eventual titular de usufruto, direito de uso, direito de habitação, direito de superfície, todo mundo que tiver aqui algum direito real sobre o imóvel tem que ser intimado, o proprietário do terreno submetido ao regime do direito de superfície, credor pignoratício, hipotecário, anticrédito, fiduciário, importante, credor fiduciário, se tem uma alienação fiduciária lá, o credor, né, que é o banco, tem que ser intimado, ou com penhora anteriormente averbada. Então, todos os credores que têm penhora averbada na matrícula lá que você já olhou, tem que ser intimado. O promitente comprador, quando a penhora recai sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda, aquele contrato de compra e venda que não foi registrado, foi levado só a promessa de compra e venda ali a registro. Então, esse camarada aí, o promitente comprador, tem que ser intimado também. O promitente vendedor, a União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem imóvel tombado, né? E quando o executado ele for revel ali, não constituir advogado, não manifestar a defesa, mas ele foi devidamente citado, a intimação será considerada feita, né, por edital. Não está conseguindo encontrar o cara, já tentou de tudo quanto é jeito, em último caso, vale aí a intimação feita no próprio edital. Lembrando aqui, o artigo 804 diz que será ineficaz em relação ao credor, pignoratício, hipotecário ou anticrédito não intimado. Então, se tiver um credor ali hipotecário, pignoratício, fiduciário não intimado, essa alienação é ineficaz em relação a ele. Chegamos aí no último ponto, a alegação de bem de família. A alegação de bem de família é regida pela Lei 8.009, de 90, que diz que o bem de família, aquele bem que serve de moradia para a família, ele é protegido contra execução, qualquer tipo de execução, mas não são todas. Quando ele fala qualquer, mas tem exceção. A lei sempre coloca exceção. Então, são as exceções que a gente vai trabalhar aqui, que são elas que são alegadas pelo devedor. Então, você tem que tomar cuidado. A primeira delas é que quando o imóvel é objeto de contrato de financiamento, você comprou imóvel financiado pelo banco. Aí o banco está te executando ali, de repente é uma hipoteca, qualquer coisa.
Você vai alegar contra o próprio banco que te emprestou dinheiro, que aquele bem é bem de família, é impenhorável? Não faz sentido nenhum. Todo mundo pegaria aí esse empréstimo com o banco e não pagaria. Fala, não, eu vou pegar, eu vou ficar com o imóvel e vou alegar que é bem de família e acabou. Não é assim. Tem casos específicos que a regra do bem de família não se aplica. Outra questão aqui, credor de pensão alimentícia, não se aplica aí a alegação de bem de família. É quando a dívida é do próprio imóvel. É uma execução de IPTU. É uma execução de condomínio. Aí não vale, não cabe aplicar aí a alegação de que é bem de família. E tem demais aí, mesmo sendo ali processo de condomínio que o cara mora ali, não pode alegar bem de família, o cara vai lá e mete a alegação de bem de família no processo e você não entende nada, acha, tem uma alegação aqui de bem de família. Mas não tem fundamento algum, essa alegação aí não vai adiante, né? Execução de hipoteca sobre o próprio imóvel oferecido como garantia. Quando o imóvel foi obtido como produto de crime, há uma decisão ali judicial condenando ali ao perdimento dos bens, ali não pode alegar a questão do bem de família, né? Considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar. Agora, se o cara tem 2 imóveis, que ele utiliza os 2 como moradia, que pode, né? Aí a lei diz que o benefício e a proteção do bem de família será atribuído ao imóvel de menor valor, né? Senão ia proteger de maior valor e o cara sempre se valeria disso, né? Ele tem 2 imóveis, aí ele fala, vou proteger o de maior valor. Agora, algumas jurisprudências aqui do STJ, né? Decisões recentes aqui. STJ falou que a impenhorabilidade de bem de família tem de ser alegada antes da assinatura da carta de arrematação. Depois que assinou a carta de arrematação ali, o STJ entende que não cabe mais nenhuma alegação de família, né? Ocorreu a preclusão. O cara tinha a oportunidade de alegar lá atrás, no passado, não alegou. Então não cabe alegação após a assinatura da carta de arrematação. Para o STJ também, imóvel em construção pode ser considerado bem de família. Decisão recente. Anteriormente não tinha nada nesse sentido, né? O imóvel ali em construção ainda, você nem está morando, mas com um intuito ali de construção da moradia, da casa própria, o STJ já está decidindo, né, protegendo aí, considerando que mesmo o imóvel em construção, ele tem a proteção do bem de família, né? E outra questão é a vaga de garagem, né? A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóvel não constitui bem de família para efeito de penhora. Ou seja, tu tem um apartamento, o apartamento tem uma matrícula, a vaga de garagem tem outra. São imóveis autônomos, separados, matrícula própria. Nesse caso aí, não constitui bem de família. Agora, se a vaga de garagem está junta da mesma matrícula, aí é um todo só, é uma coisa só, não tem como particionar ali o imóvel, né, que é indivisível. Aí sim vai ter a proteção do bem de família. Galera, fechamos aqui os 7 tópicos. Vou falar rapidamente aqui para a gente não estourar aqui de contrato de gaveta. Contrato de gaveta é aquele contrato que não transfere a propriedade propriamente dita. A promessa de compra e venda ela pode ser levada ao registro, ao registro de imóvel, mas ela não transfere a propriedade. É um contrato preliminar que depois de cumprida todas as exigências ali e for irrevogável, né? não caber desistência, a pessoa vai passar a escritura uma para a outra. Agora, pode ser que a pessoa registrou lá esse contrato, que não transferiu a propriedade ainda, ou pode ser que ela está com aquele contrato ou até uma escritura engavetada em casa, ninguém sabe, não tem conhecimento, só está no cartório. Isso é um problema, pode trazer um problema. Existem aquelas alegações de que quem só é dono quem registra, então você não tem que se preocupar com isso no leilão judicial. Não é assim, galera. Apesar de não estar registrado, existem direitos por trás desse título. Então, não é bem assim. Não pode... não vou me preocupar porque não está registrado lá a matrícula. Não é bem assim. Então, tome cuidado. É muito comum. A construtora fez o empreendimento, ela vendeu ali através de promessa de compra e venda. Essa pessoa está lá já há vários anos, com o requisito já para atender o uso campeão e tudo. E, porém, ela não registrou imóvel. Aí você vê, esse imóvel antigo ainda está em nome da construtora, já tem mais de 10 anos, tem um alerta aí que provavelmente já tem uma pessoa ocupando lá que comprou com um contrato aí de gaveta, uma promessa de compra e venda, e não registrou imóvel por diversos motivos. Essa pessoa tem direitos, esses direitos serão analisados. Então, essa pessoa, quando tomar conhecimento do processo, ela pode entrar com embargo de terceiros, que é uma alegação de um terceiro, que não é relação
no processo, não é exequente nem executado, né? Autor nem réu. E ele pode falar, ó, eu tenho um imóvel aqui que eu tenho a posse, eu tenho um contrato, às vezes até escritura, e estão levando ele a leilão. É o chamado aí embargo de terceiros. Tem uma súmula 84 do STJ que diz, né, é admissível a oposição de embargo de terceiro fundado em alegação de posse, advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Ou seja, mesmo que não tenha registro, a pessoa pode entrar com embargo de terceiro e provavelmente vai tumultuar muito o seu processo. Pode ser até que no final dê certo, mas bota aí no mínimozinho aí 1 ano para resolver essa questão. Que tem prazo de recurso, aí sobe, aí trava, aí volta, não sei o quê, vai demorar. Vi um caso aí, que a gente acompanha aqui os casos de leilões, e às vezes a gente não entra, que viu que está enroscado, mas a gente, como acha interessante, a gente coloca ele do lado ali e fica acompanhando o resultado dele. Teve um caso que é uma dívida de condomínio, o imóvel foi penhorado, apareceu no processo a pessoa que tinha a promessa de compra e venda, juntou lá, na verdade tinha uma escritura lá de promessa de compra e venda, juntou no processo formando, olha juiz, eu estou aqui, não é mais a construtora, sou eu estou aqui há tantos anos. E juntou lá a escritura que tem fé pública, né? E ainda assim, tocou-se o barco, o processo correu ali, normal, nego deu bola, penhorou, e no final das contas a pessoa entrou com embargo de terceiro. O processo ficou uns 2 anos aí rolando para lá e para cá, e ao final o juiz cancelou ali, tornou a arrematação ineficaz. Primeiro, porque a promitente compradora tem que ser intimada. A gente falou aqui das intimações, né? Quem deve ser intimado? Da penhora, do leilão, enfim, o promitente comprador. Não foi intimado. Segundo, ela tem direito ali, já está ali há vários anos. Ela se manifestou no processo, todo mundo sabia. E, por incrível que pareça, esse foi um imóvel aí que foi prestada assessoria por um escritório de advocacia aí, conceituado. Para você ver, né? Que fala, tem que ser advogado. Às vezes até o advogado faz besteira. Então, não é o cargo de quem está fazendo, é o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. Esqueça título, diploma pendurado na parede. O fundamental na geração de hoje é o conhecimento. Não são títulos. Título não resolve nada. Título é só para enfeitar ali currículo. Você tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento, que faça, que conheça o que está fazendo. Então, tome cuidado quando tiver aí contrato de compra e venda. Não confiem naquela regra máxima lá de que o cara não é proprietário, não tem dono nenhum, não vai dar nada. Pode atrasar aí sua arrematação. Galera, fechamos aqui 1 hora de live. Muito conteúdo aí de qualidade, de leilão judicial, os casos mais específicos. Depois, se passou alguma coisa aí que você não entendeu, assista com calma, com tranquilidade, que na segunda vez vai ficar mais claro. E qualquer dúvida aí que não foi respondida, pode mandar lá na caixinha que a gente responde. Beleza, galera? Um forte abraço aí. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição.